Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Meus irmãos, eu vou deixar uma palavra aqui para a meditação de vocês, que se encontra no livro de Marcos, capítulo 2. Eu vou ler esse versículo para vocês meditar nessa palavra. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum e soube que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam e anunciavam-lhe a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fizeram um buraco, e baixaram o leito em que estava o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: perdoados são os teus pecados. E os que estavam ali, alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: por que diz blasfêmia? Quem pode perdoar pecado, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, disse-lhe: por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou os teus pecados não estão perdoados? Ou dizer-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. Aqui nós vemos aqui que no capítulo 2, versículo de número 1, Jesus estava na cidade de Cafarnaum. E aqueles homens, 4 homens que conduziam o paralítico, souberam que Jesus estava na cidade de Cafarnaum. E Jesus estava na casa de Pedro. E havia uma grande multidão. Muitas pessoas estavam na casa de Pedro, porque aonde Jesus estava, alguma coisa acontecia. O milagre acontecia, a cura acontecia. Aonde Jesus passava, tinha sinais e prodígio do Senhor. E nós vemos que no capítulo 2, versículo de número 3, o paralítico estava sendo conduzido por 4 homens. Esses 4 homens que estavam conduzindo Jesus, eles souberam que Jesus Cristo estaria ali na casa de Pedro. Então eles levaram esse paralítico deitado numa cama, leito significa cama, para conduzir ele até a casa de Pedro, onde estava Jesus. No versículo 4, e não podendo se aproximar por causa da multidão, descobriram o telhado e fizeram um buraco e baixaram numa cama o paralítico. Ou seja, tinha uma grande multidão ali dentro da casa de Pedro. E eles não podiam entrar porque eram muitas pessoas que estavam ali na casa de Pedro. Então eles tiveram uma ideia de fazer um buraco no telhado e abaixar a cama do paralítico, para que, abaixando a cama do paralítico, Jesus tivesse misericórdia e curasse o paralítico. E no versículo de número 5, diz assim, que Jesus, vendo a fé deles, está no plural, deles quem? Daquelas pessoas, daqueles 4 homens que estavam conduzindo o paralítico, que era a fé deles, e a fé do paralítico. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus fala a seguinte frase: perdoados são os teus pecados. Ou seja, Jesus já havia perdoado esse paralítico os seus pecados, porque alguma coisa havia acontecido no passado que deixou esse homem paralítico, sem poder andar. E no versículo de número 6, estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo:
Ou seja, esses escribas eram praticamente aqueles homens judeus. Os escribas, eles estudavam as leis do livro da palavra de Deus, ou seja, esses homens se achavam melhores do que qualquer um para julgar as pessoas. Então eles estavam julgando Jesus, arrazoando no seu coração, colocando uma interrogação: quem é esse que pode perdoar pecados senão Deus? E no versículo de número 7, aleluia, louvado seja Deus, eles diziam assim: quem pode perdoar pecados senão Deus? Ou seja, eles não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus. Eles achavam que só Deus poderia perdoar os pecados. O próprio Jesus disse na sua palavra, quando ele disse para Felipe: Felipe, quem vê a mim, vê a Deus. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Ou seja, Jesus e Deus é uma pessoa só. No versículo 8, e Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Então, Jesus, ele conhecia o coração do homem. Ele sabia o que se passava no coração do homem. Ele sabia que o homem, às vezes, ele duvidava do poder de Deus, duvidava do poder da palavra do Senhor Jesus. Então, Jesus, conhecendo o coração deles, conhecendo a dúvida que entrou no coração desses homens, lhe fez essas perguntas, né? E no versículo 9, Jesus disse: qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ou seja, ele fez a seguinte pergunta. Ou seja, é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados já estão perdoados. Ou dizer: levanta-te e anda e toma o teu leito. O leito é cama. Ou seja, é a mesma coisa. Se ele fala para o paralítico: levanta-te e anda, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda, é a mesma coisa. É isso que Jesus queria dizer aqui. E no versículo de número 9, no versículo de número 10, Jesus fala: ora, para que saiba que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecado, disse ao paralítico. Ou seja, Jesus, ele é o Filho do Homem. Ele tem o poder de perdoar o paralítico, porque ele é o Filho de Deus. E ele tem esse poder para perdoar. Ele tem o poder para curar, porque Jesus é o médico dos médicos. A doença que não tem cura, Jesus cura. A doença, a enfermidade, o câncer, a AIDS, Jesus tem o poder de curar, porque ele é o médico dos médicos. E no versículo 11, ele disse assim: a ti te digo, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Ou seja, Jesus disse: se levanta, toma a tua cama e vai para a sua casa. Aquela cama representaria, todas as vezes que ele olhasse para aquela cama na sua casa, ele se lembraria que um dia ele esteve deitado naquela cama e que um dia Jesus curou ele daquela paralisia que ele se encontrava naquele leito. Ou seja, aquela cama servia para se lembrar que um dia 4 homens conduziram ele naquela cama até Jesus e Jesus o curou, porque todas as vezes que ele olhava para a cama, ele pensava: Jesus me tirou desta cama e me curou, e eu sou grato a Deus. E no versículo de número 12, diz assim: então, levantando-se, tomando logo o leito, saiu da presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificavam a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Ou seja, a palavra se levantando-se, quem é que se levantou? O paralítico.
que se levantou e saiu da presença das pessoas que estavam ali, na casa de Pedro, e todos aqueles que estavam reunidos ali na casa de Pedro, eles se admiravam. Eles se admiravam que Deus tinha dado tal poder para Jesus perdoar pecados e curar o paralítico. Louvado seja Deus. Ou seja, eles nunca tinham visto tal poder que acontecesse na vida desse paralítico. Que Deus vos abençoe, vos guarde. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu agradeço a você por essa oportunidade de você estar ouvindo essa palavra. A Bíblia diz: aquele que é de Deus ouve a palavra do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus vos abençoe.